Bom, vamos lá. Imagina a cena. Jesus e os discípulos, eles estão saindo do templo em Jerusalém. E é impossível não ficar maravilhado com aquilo, né? Totalmente. A gente consegue visualizar perfeitamente. Aí um deles, assim, não se aguenta e fala: Mestre, olha só que pedras, que construções. E não era nenhum exagero da parte dele. De jeito nenhum. As nossas fontes de hoje, que são duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, elas dão a dimensão disso. O templo de Herodes ocupava tipo 1/6 da cidade inteira. Era uma coisa gigantesca. E as pedras, nossa, a maior que já encontraram tinha quase 14 metros de comprimento. É o tamanho de um ônibus articulado, praticamente. Exato. Era um espetáculo, um símbolo de orgulho nacional, religioso. De tudo. Pois é. E é exatamente nesse pico de admiração, nesse momento de orgulho, que Jesus joga um balde de água fria. Uma das profecias mais chocantes de todo o ministério dele, eu diria. Com certeza. Ele olha para aquela maravilha toda e diz: está vendo tudo isso? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Uau! E é essa a resposta que a gente vai investigar hoje. Exatamente. Nossa missão é mergulhar fundo no capítulo 13 de Marcos, um discurso tão denso, tão complexo, que ganhou apelidos como Sermão Profético. E até pequeno apocalipse, né? Isso. E o nosso kit de ferramentas para decifrar esse código são justamente essas duas bíblias de estudo. Elas são mais do que o texto, elas têm notas de rodapé, comentários, contexto histórico. E a gente vai usar tudo isso para tentar entender as várias camadas aqui. O que isso significava para quem ouviu na hora e o que aponta sobre os sinais dos tempos num sentido mais amplo. Isso mesmo. Então, depois daquela previsão bombástica sobre o templo, a conversa não para por aí. Não, claro que não. Um pouco mais tarde, eles sobem o Monte das Oliveiras, de onde se tem uma vista panorâmica do templo. Uma vista talvez até um pouco melancólica depois do que ele disse. Pois é. E aí 4 discípulos, o círculo mais íntimo, Pedro, Tiago, João e André, chegam para conversar com Jesus em particular. E eles fazem uma pergunta que é, na verdade, 2 em 1. Quando isso tudo vai acontecer? E segundo, qual vai ser o sinal de que está prestes a se cumprir? E aqui está a primeira grande pista que as nossas fontes nos dão. A forma como eles perguntam já revela tudo. Como assim? As notas da Bíblia NAA são cruciais nesse ponto. Elas destacam que, na cabeça dos discípulos, 2 eventos totalmente distintos estavam... Misturados. Ah, entendi. Eles conectaram a destruição física do templo, que era um evento histórico que ia acontecer em 70 DC, com o fim do mundo, o fim dos tempos. Então, para eles, uma coisa era o prelúdio imediato da outra. Exatamente. Eles achavam que a queda do templo era o começo do fim do mundo. O que significa que a resposta de Jesus vai ter que funcionar nesses 2 níveis ao mesmo tempo, porque a pergunta já veio assim. Isso, e entender essa fusão na mente deles é a chave para decifrar a resposta de Jesus, que é propositalmente ambígua. Ele vai falar para essas 2 realidades, a histórica e a escatológica, ao mesmo tempo. É uma obra de arte. E a primeira coisa que ele faz é quebrar a expectativa deles. Ele não dá uma data. Não entrega um calendário, de jeito nenhum. Pelo contrário, a primeira frase é um aviso. Cuidado para que ninguém engane vocês. Isso já define o tom de todo o discurso, né? Totalmente. A partir daí, ele lista uma série de coisas que, para ser sincero, são muito familiares hoje em dia. Pois é. Gente aparecendo e dizendo, sou eu, o Messias. Guerras. E, mais importante, rumores de guerras. E ele também menciona desastres naturais. Terremotos em vários lugares, fomes. E aí vem um ponto fundamental, que a Bíblia de Estudo Holman destaca na nota do versículo 8. Que é o ponto de que nada disso é o fim ainda. Exato. Ele usa uma metáfora poderosa. Esses eventos são apenas o princípio das dores. A imagem das dores de parto, elas são intensas, são um sinal claro de que algo grande vai acontecer, mas não são um nascimento em si. É uma ótima analogia. É como se fossem os tremores que antecedem o grande terremoto. São sinais de que o sistema está sob estresse. Mas não é o colapso final. Isso. Jesus está, na prática, dizendo a eles e a nós para não se desesperarem a cada má notícia.
Esses sinais são características da era em que a gente vive. O período entre a primeira e a segunda vinda dele. Exato. E não necessariamente um indicativo de que o fim vai ser na próxima terça-feira. E logo depois de falar desses sinais globais, o discurso dá uma virada e fica extremamente pessoal. De uma forma que, nossa, sempre me arrepia. Sim, ele começa a falar de perseguição direta. Diz que seus seguidores serão entregues a tribunais, a sinédrios, a governadores. E a parte mais brutal é que a traição virá de dentro de casa. O irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho. É de uma frieza assustadora. É terrível. Mas se a gente conecta isso ao quadro geral, as notas das nossas fontes mostram que até essa perseguição tem um propósito duplo. Um tempo de sofrimento, mas também Uma oportunidade. É justamente nesse confronto diante das autoridades que eles terão a chance de dar testemunho. E ele promete que eles não precisam se preocupar com o que dizer, né? Isso, que o Espírito Santo daria as palavras. A mensagem que costura tudo isso é a de perseverança. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E essa palavra salvo é interessante, a gente tende a pensar nela só no sentido espiritual, da vida eterna. Exato, mas a Bíblia Ruman faz uma observação fascinante aqui sobre a palavra grega original, sozo. O que ela significa? Ela é muito mais rica. Dependendo do contexto, sozo pode significar ser salvo de um perigo físico, tipo sobreviver à perseguição. E também a salvação final. Também, o texto permite essa camada dupla de significado, uma promessa de livramento no meio do caos e a garantia da redenção final. Ok, então se tudo isso era apenas o princípio das dores, Jesus aponta para o que parece ser o gatilho, o sinal, que é o ponto sem volta. E ele usa uma frase super enigmática. Quando, pois, virem a abominação da desolação no lugar onde não deveria estar. E ele ainda coloca um parêntese. Quem lê, entenda. É um chamado direto para prestar muita atenção, um convite para investigar. E essa expressão, abominação da desolação, ela vem de onde? Ela vem direto do profeta Daniel no Antigo Testamento e se refere a uma profanação extrema do lugar sagrado, o templo. Certo. E aqui, as notas da Holman e da NAA mostram que as interpretações se dividem em dois grandes campos. Que seriam? A interpretação histórica é muito forte. Ela conecta essa abominação diretamente com a invasão de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. O que aconteceu exatamente? O historiador Flávio Joséfo descreve como soldados romanos levaram seus estandartes com imagens do imperador para dentro da área do templo e ali ofereceram sacrifícios a eles. Nossa, para um judeu não há profanação maior. Nenhuma. Espere um pouco. Se essa conexão com o evento de 70 depois de Cristo é tão clara, tão bem documentada, por que alguém buscaria outra interpretação, uma que ainda está no futuro? Ótima pergunta. A porta se abre porque muitas profecias bíblicas parecem funcionar como um padrão, que pode ter múltiplos cumprimentos ao longo da história. Cada um mais intenso que o anterior. Isso. Então, a visão escatológica não nega o cumprimento em 70 depois de Cristo, mas a vê como um ensaio para um evento final. Um protótipo. Exato. Nessa leitura, a abominação da desolação futura seria uma profanação definitiva, talvez ligada à figura do anticristo. O texto de Marcos permite as duas leituras. E a instrução de Jesus ao ver esse sinal é de uma urgência total, quase desesperada. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Imediatamente. Sem pensar duas vezes. Não é para voltar para casa pegar um casaco. Se estiver no terraço, não desça para pegar nada. É uma ordem de evacuação instantânea, porque o que vem a seguir é uma grande tribulação sem precedentes na história. A aflição será tão intensa que ele diz que se Deus não abreviasse esses dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, ele encurtará esse tempo. E como um refrão que ecoa por todo o capítulo, Lá vem o aviso contra o engano de novo. de novo e com mais força. No meio desse caos, surgirão falsos cristos, falsos profetas, fazendo sinais tão convincentes. Que, se possível, enganariam até os eleitos. É um aviso muito sério, que termina com a frase: Eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ninguém pode dizer que não foi avisado. E quando a gente pensa que a escala do desastre não pode aumentar, o cenário explode. O foco sai da Terra e vai para o cosmos.
Exatamente. O texto diz que depois daquela tribulação, os céus serão abalados. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. É uma imagem de colapso universal. É uma linguagem que precisa de contexto, né? As notas da NA são muito úteis aqui, porque explicam que essa imagem de desmoronamento celestial é uma figura de linguagem. Comum nos profetas do Antigo Testamento. Isso. Isaías, Joel, Amós, todos usaram imagens parecidas para descrever momentos de julgamento divino, a queda de grandes impérios. Entendi que é uma figura de linguagem, mas a descrição é tão visceral. As estrelas cairão do céu. É difícil não imaginar um colapso físico. Aham. E as fontes sugerem que o ponto principal não é prever um evento astronômico, mas entender o significado. Que seria? Essa linguagem simboliza a derrubada de todas as estruturas de poder, de toda a ordem criada como a conhecemos. É o juízo final de Deus sobre o mundo. Um evento de magnitude tão grande que a única linguagem capaz de descrevê-lo é a do colapso cósmico. É isso. É mais profundo do que um evento literal. É o fim de uma era em escala universal. E é nesse cenário de desordem cósmica que acontece o clímax de todo o sermão. O versículo 26. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Esse é o ponto central. E em seguida, ele envia seus anjos para reunir seus escolhidos dos 4 cantos do universo. Depois dessa viagem cósmica toda, Jesus parece querer trazer a conversa de volta para algo mais... Mais palpável, do dia a dia. Isso. Ele usa a parábola da figueira. É super simples. Quando os galhos ficam verdes e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está chegando. É um sinal óbvio. E ele diz, assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está perto às portas. E logo na sequência, vem talvez a frase mais debatida de todo o capítulo. O versículo 30. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Isso gerou séculos de debates. O que exatamente significa esta geração? A nota da ANA é excelente porque não impõe uma resposta, mas apresenta as possibilidades. Ok, vamos a elas. Quais são as principais interpretações? A primeira é a mais literal. Esta geração se refere aos contemporâneos de Jesus, os discípulos. Nesse caso, todas estas coisas se refeririam à destruição do templo em 70 DC, algo que muitos deles viveram para ver. Exato. A segunda opção é que a palavra grega gênia pode significar raça ou povo. Assim, Jesus estaria dizendo que o povo judeu perduraria até o fim. E a terceira? É que se refere à geração específica, lá no futuro, que vai testemunhar o início dos sinais finais. Parece que a ambiguidade é intencional, né? A frase parece projetada para se encaixar nos dois cenários. Exatamente. E logo depois de dizer está perto e falar da geração, vem a grande virada de roteiro. Jesus estabelece um limite absoluto para o conhecimento. Ah, sim. Mas a respeito daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Essa é uma declaração de mistério que impressiona. Se nem o Filho, em sua encarnação, sabia a data, qualquer tentativa nossa de marcar isso no calendário... se torna inútil e presunçosa. Isso coloca um freio em toda e qualquer especulação de forma definitiva. Com certeza. E isso nos leva à conclusão prática de todo o sermão. Se o objetivo não é nos dar um cronograma, qual é o ponto? O ponto é a prontidão, a vigilância. Isso, ele ilustra com a parábola do dono da casa que viaja e deixa os servos com tarefas, sem avisar a hora que vai voltar. A ordem para o porteiro é clara: vigie. O importante é ser encontrado trabalhando atento. Exato. E a última frase do capítulo pega essa ordem e a torna universal, né? Atravessando séculos. Sim, ele olha para os discípulos e por meio deles para todos nós e diz: o que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Não é uma sugestão, é uma ordem. É uma ordem. Então, juntando as peças, o que a gente tem é um capítulo que opera em dois tempos. Descreve um evento histórico, a queda de Jerusalém, e, ao mesmo tempo, usa esse evento como um modelo, um protótipo para um evento final. E a ênfase principal, no fim das contas, não é em decifrar notícias. Não, o foco
está em como viver nesse meio tempo. A mensagem é sobre manter um estado de prontidão espiritual e fidelidade no meio da incerteza. As repetidas advertências contra o engano são a prova disso. Totalmente, o maior perigo não é ignorar a data do fim, mas ser desviado da fé e da missão no presente. Isso me deixa com uma reflexão. O capítulo termina com esse imperativo que ecoa até hoje: vigiem. Aham. Em nossa era, com um bombardeio de informações, com tantos sinais sendo apontados em cada crise, o que realmente significa vigiar no sentido que o texto propõe? Uma ótima pergunta. Será que é uma busca frenética por correspondências entre profecias e o noticiário? Ou será algo muito mais profundo, mais interno? Talvez seja sobre cultivar um estado de preparação moral e espiritual constante. Uma fidelidade nas pequenas coisas, do dia a dia, independentemente do que esteja acontecendo lá fora.